Hoje é dia 18/4/2025 e eu inicio a quarta semana do Projeto Tanquinho. Ou melhor, acabou a quarta semana, né? Hoje faz 28 dias que eu comecei o Projeto Tanquinho e aqui eu vou mostrar alguns resultados para vocês, tanto da semana passada para essa, quanto do começo do projeto para cá. Então, a cada 4 semanas, mais ou menos, eu vou começar a comparar fotos de um mês, para vocês verem a diferença, porque às vezes não tem tanta diferença de semana em semana, beleza? Algumas coisas que aconteceram logo nessa semana eu já vou adiantar para vocês, né? Inclusive eu achei que as fotos estariam piores, mas elas não estão tão ruins assim. Mas é semana de Páscoa, né? E a gente tem o costume aqui de abrir os ovos de Páscoa mais cedo, né? A gente não liga muito para comer no dia. Até porque a gente ganha vários ovos de Páscoa, então acaba se tornando não tão problemático de não ter ovo de Páscoa no dia da Páscoa. Mas, resumindo, comi mais chocolate do que deveria, comi refeição livre, treinei relativamente bem, né? Treinei a semana. Teve um dia que eu não treinei, que eu fiz só cardio, e teve um dia que eu pulei o cardio. Resumindo, não foi uma semana 100%. Inclusive, eu diria que foi talvez a pior semana até agora do Projeto Tanquinho. E tudo bem, faz parte, né? Eu quero que vocês entendam isso também. Eu quero que vocês aprendam que você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa entender que a vida às vezes vai te impedir de treinar, às vezes vai aparecer alguma oportunidade de comer besteira, vai acontecer, né? Pelo menos a cada mês, estava conversando com uma aluna minha, e pelo menos a cada mês, mais ou menos, parece que a gente tem alguma comemoração que tira a gente um pouquinho dos eixos, né? Então, tem festa junina, tem dia das mães, enfim. Então, pelo menos uma vez no mês você vai ter uma tentação ou algum evento. E o importante é você saber lidar com isso, ou, pelo menos, se você avacalhar, você poder voltar o mais rápido possível. É o que eu costumo fazer, tá? Eu não avacalho muito. Quando é para avacalhar, eu avacalho e eu volto, como se nada tivesse acontecido. Tento aumentar as cargas, tento fazer cardio, enfim, não para compensar, mas entendendo que como eu comi mais, eu tenho mais energia e simplesmente eu posso utilizar isso no treino. E uma coisa que eu acho legal é que e que é legal falar para vocês entenderem, é que eu nunca perco o que eu ganho nos treinos. Quando eu tô treinando, eu tô melhorando minha massa muscular, eu tô melhorando minha condição cardiovascular, eu tô melhorando as mitocôndrias, então tô aumentando e tô aumentando o número e o calibre das mitocôndrias, que é onde a gente queima gordura. Então, por mais que você pense que eu avacalhei essa semana, lembre que talvez você tenha avacalhado em comer mais. Só que as tuas mitocôndrias ainda estão trabalhando melhor do que nunca, porque você está treinando, seus músculos eles estão captando glicose mais fácil. Então, os resultados do treino, eles não vêm muito do gasto de calorias do treino, e sim do quão eficiente o seu corpo se torna em queimar gordura, em utilizar glicose, e isso você não perde por comer mais. Então, por isso que quem come bastante, mesmo saudável, obviamente, e treina bastante, vai render e ter uma aparência muscular de definição muito melhor do que quem come pouco e treina pouco, né? Então, se você me perguntar, é melhor eu comer muito e treinar muito ou comer pouco e treinar pouco? Porque os dois vão emagrecer, né? Eu diria que é comer mais e treinar mais, porque o seu corpo vai ser mais eficiente, ele vai ter mais energia para construir tecido e você vai ter uma definição melhor, né? A aparência no final de quem faz isso é de um corpo seco e definido com um certo volume muscular. E de quem faz o contrário é um corpo frágil, um corpo que parece que está desnutrido porque come pouco e treina pouco. Não constrói tecido e não tem nutrientes. Tá? Então isso eu quero deixar claro para vocês. Beleza? Bom, sem mais delongas aqui, vamos lá. Então essa aqui é a semana passada e essa daqui é essa que eu comi bastante, que eu dei uma avacalhada. Vamos comparar. Deixa eu ver se consigo dar um zoomzinho aqui. O que dá pra gente notar aqui de diferença? Que essa foto tá torta, né? Tirei com a câmera um pouco torta, faz parte. Mas vamos lá. No abdômen parece que não tem tanta diferença, talvez até tenha um pouquinho mais de gordura nesse daqui, né? Esse daqui parece que tá um pouquinho mais acinturado, esse daqui tá um pouquinho menos. Pode ser o zoom da foto também, faz parte.
Mas acho que não mudou muito, né? Não tem muita alteração aqui, talvez um pouquinho de aumento do trapézio aqui, coisa pequena. E de semana para semana realmente vai ser isso daí, né? Daqui para frente vai ser menos visível ainda, porque esse começo, né, quando você volta, você tem ganhos de massa muscular e perda de gordura maiores. Quanto mais gordura você perde, mais difícil é de você perder. Quanto mais massa muscular você ganha, mais difícil é de você ganhar. Então, nessa primeira semana, esse primeiro mês, é onde você tem um resultado maior, ou pelo menos você deveria, né? Por isso que é importante você fazer o protocolo certo para você animar de continuar, né? Quando você faz o protocolo errado, aí você tem pouco resultado, você acha que não vale a pena. E é justamente aí que você deveria ter mais resultado, né? De lado aqui, tá, musculatura do ombro, ok, parecida, abdômen parecido também. Praticamente não mudou nada, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Costas, tá, aqui já tem uma definiçãozinha aparecendo nas costas, não deu muita diferença na lombar aqui na região. Eu diria que não mudou nada. O que, se você levar em consideração que a semana foi ruim, eu diria que é uma vitória, né? E é isso que você tem que entender também. Você fez as metas comportamentais, você bebeu água, você comeu direito, você treinou, fiz tudo. O resultado vai vir bom. Fiz mais ou menos, que foi o meu caso. O resultado vem ou nada, né? Tipo, pelo que eu tô olhando aqui, muito parecido, ou piora. Se vier nada, ainda tá melhor do que piorar, né? Pior é a gente ir para trás. E isso daqui que eu falei para vocês, de avacalhar um pouquinho e manter, é justamente um dos princípios que eu quero utilizar no projeto Tanquinho. Por quê? Eu quero chegar no Tanquinho para ter um pouquinho mais de liberdade para poder comer o que eu quiser. Ou seja, quando eu tiver com um tanquinho, eu posso comer, avacalhar do jeito que eu avacalhei essa semana e manter o shape. Só que dessa vez já vou estar com shape, entende? Então, nesse primeiro momento, é legal a gente dar um gás para pegar o shape para depois a gente dar uma abrida, né? Aberta. Vocês entenderam? Beleza? Então, essa semana foi atípica, tá? Páscoa, etc. Mas já vou voltar pro ritmo e tá tudo bem. Beleza? Então foi isso, sem grandes mudanças, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a diferença que deu da primeira semana do dia que eu comecei para agora. Então vamos lá. Separei aqui as fotos já. Então a gente começa aqui, ó. Essa aqui é a foto da primeira semana e essa da última, tá? Então você percebe aqui, por exemplo, olha aqui, quantidade de barriga que tem. E aqui já deu ela já ficou reta, né? Aqui tava saltada para frente e aqui já ficou reta. Não tinha definição nenhuma no braço. E aqui você já começa a ver o desenho com o contorno do ombro, do tríceps, você começa a ver. Então, enfim, perder gordura e ganhar massa muscular transforma seu corpo. Só que foi um mês, gente. Você consegue ter resultados muito bons em um mês. Aqui você já diria que a pessoa tem uma barriguinha. Aqui você já diz que não, que a pessoa é magra. Pô, um mês para ser chamado de magro, obviamente nem todo mundo vai ter essa condição, né? Tem gente que tem muito mais gordura, mas para você entender a diferença que eu consigo fazer no meu corpo em um mês, né? De treino, de dieta. E nem foi 100%. Isso que eu quero deixar claro para vocês. Vamos lá. Aqui, ó, já começa a definição nas costas. Aqui não tinha, né? Aqui você já começa a cinturar um pouquinho mais. Aqui tinha umas bainhas pulando para fora. Aqui você percebe que já não tem tanto. Então, como é que afina a cintura, Vini? Meu, treino e dieta. Sem muito segredo, até porque eu tô afinando cintura aqui justamente fazendo dieta, porque o meu treino ele não tá projetado para afinar a cintura, né? O meu treino tá com o objetivo de perda de barriga. Mas você consegue ter um pouquinho de tudo. Claro que o foco maior é em perda de barriga. Mas você consegue afinar a cintura. Se você é mulher, ganhar bumbum, ganhar coxa, você consegue definir, né? A gente consegue fazer o que quiser, mudar o corpo do jeito que a gente quiser com treino. Aqui, ó, bastante diferença na barriga principalmente, né? Então você percebe que aqui tinha nenhum contorno de sombra praticamente, né, na barriga. E aqui a gente consegue ver, ó, já tem esse contorninho do lado aqui, sinais aí que a gente perde gordura e vai começando a definir, né?
naturalmente. E o legal é que a gente consegue ver aqui que eu não perdi volume no braço. Isso é um dos segredos para você conseguir perder barriga de maneira melhor. Observa, se eu estivesse fazendo dieta restritiva e cardio, por exemplo, que é o que a maioria das pessoas faz, eu teria perdido barriga, teria perdido perna, teria perdido braço. Eu teria perdido um pouquinho de tudo, porque eu não estou fazendo musculação, né? Eu estou fazendo cardio e dieta restritiva. E quando a gente faz isso, o nosso corpo, ele queima nossos músculos. E a gente fica sem definição e sem volume. Só que quando eu emagreço da maneira correta, fazendo musculação, o que que acontece? Eu mantenho meu volume de braços, inclusive eu acho que até esse braço parece que está até maior, né? Mas eu mantenho pelo menos o volume de braço ou aumento enquanto eu perco gordura. E aí dessa forma, aparentemente, eu perco barriga muito mais rápido, porque tá saindo gordura do corpo todo, eu não perdi volume de perna, eu não perdi volume de braço, eu tô perdendo volume do tronco. Então isso me dá um resultado de perda de barriga muito mais rápido do que se eu tivesse fazendo só cardio e comendo. Eu fazendo só cardio e comendo pouco, eu vou parecer simplesmente um gordo menor. E quando eu faço com musculação, eu consigo definir e eu realmente perco gordura e evito perder massa muscular. Então, não tem jeito, gente. Se for para escolher, escolha fazer dieta e fazer musculação do que fazer dieta e fazer cardio. Beleza? É aqueles princípios do método VT Burn que eu falo para vocês. Vocês precisam comer menos para ter um balanço energético negativo e perder gordura. Precisam comer a quantidade de proteína correta, geralmente 2 gramas por quilo de peso corporal, para você conseguir manter ou ganhar massa muscular. Isso também é importante. Não adianta nada você não ter tecido, obra-prima, matéria-prima para construir tecido, não adianta. Você precisa ter musculação para você estimular a musculatura e o cardio também aconselho vocês a terem, porque ele ajuda o nosso corpo a queimar gordura da maneira mais eficiente. Né? Se você não fizer cardio, seu resultado vai ser muito mais lento também. Então tudo isso você tem que levar em consideração. Beleza? Isso que eu tô falando para vocês é exatamente o que eu fiz. Tá? Exatamente. Se você quiser ter esse resultado, é só você fazer isso. Beleza? E aqui de lado, esse ângulo de lado aqui não me favorece muito. Não sei se eu tô virando muito para lá, mas até tem uma retençãozinha aqui e aqui tem um pouquinho menos, mas sempre dá menos diferença desse lado do que dos outros, né? Mas é isso. Esse aqui é o resultado de um mês. Estou satisfeito, tá? Poderia ter sido melhor? Poderia, sem avacalhar e tal, mas eu tô indo num ritmo que eu consigo manter. Agora, eu tenho que transformar isso aqui em algo ainda melhor daqui a um mês. Beleza? E eu vou mostrando para vocês semanalmente, faça chuva, faça sol, e avacalhando ou não, eu vou mostrar para vocês, porque é a vida real, né? Aqui não é atleta, aqui não tem hormônio, aqui não tem nada que acelere o processo. Então, é o processo natural das coisas e é um ritmo que eu consigo manter. Se não é um ritmo que você consegue, a gente acha um ritmo que você consegue. Tá tudo bem, entendeu? Eu treino 5, 6 vezes na semana, faço cardio, faço dieta. Ah, não consigo treinar 5 vezes na semana. A gente treina 2, 3, enfim, cada um é cada um, mas a gente consegue fazer isso. Beleza? E sobre a Páscoa, né? Aproveitando esse ritmo de Páscoa aí, deixa eu mostrar para vocês o impacto que tem um ovo de Páscoa na nossa vida. E eu selecionei esse ovo de Páscoa aqui porque eu ganhei esse ovo de Páscoa. E aí eu fiz um vídeo ontem sobre as calorias dele, então já tá fresco na minha cabeça. Mas esse aqui é o triplo avelã aqui da Lacta, enfim. Beleza. E esse ovo aqui, ó, peguei a tabela nutricional pra gente. Deixa eu dar um zoom aqui. Foi. Então, 100 gramas desse ovo tem 549 calorias, né? Isso significa que se eu comer 100 gramas desse chocolate, equivaleria a mais ou menos 3 quadradinhos de chocolate e 25 gramas. Então, seria praticamente 100 gramas é uma barra de chocolate inteira, né? E no ovo tem 320 gramas. Então, ele tem, em média, 1.600 calorias esse ovo. 1.600 calorias, você precisa de 5 horas e 20 de caminhada, você precisa de 2 horas e 40 de corrida, você precisa de 4, 5 horas de musculação, ou você precisa de 4 refeições com frango,
arroz, feijão e salada, né? 100 gramas mais ou menos de cada um, para você queimar isso. E então, se você comer o ovo inteiro, se lascou, né? E você não vai conseguir compensar isso com exercício. É besteira você fazer isso. A melhor estratégia que você tem para conseguir comer e ficar tranquilo com o shape, que é o que eu fiz essa semana. Na verdade, eu comi meio ovo, né? Que eu divido com a minha esposa. E eu comi meio ovo durante a semana. Então, pega esse meio ovo, você vai comer um pouquinho a mais. Né? Por exemplo, eu tenho 25 gramas de chocolate na minha dieta. Eu poderia pesar o ovo, né? Eu pegar, quebrar pedacinho e 25 gramas. Eu poderia fazer isso. Na verdade, eu recomendo que você faça isso. Mas o que eu fiz? Eu falei, pô, beleza, eu vou comer isso daqui durante a semana. E é isso. E fui fazendo. E deu certo. Né? Agora tem outro ovo para comer. Mas eu ingeri aí, na brincadeira, vai, 160 gramas. Devo ter ingerido umas 800 calorias aí a mais do que eu deveria. E é isso. Fiz isso, fui treinar, peguei mais pesado, fiz cardio e cá estou, firme e forte, sem perder nada, né, de massa muscular, sem nada, continuei mantendo o resto da dieta. E é isso, agora eu sigo. E se você tem mais ovos, você toma cuidado, porque realmente, imagina, você ganhou 3, 4, 5 ovos. Se você ganha um ovo de cada pessoa que vai na Páscoa, sua família é grande, você ganha isso. E você come sozinho, né? Você não divide com a esposa, com o marido. Então, cautela. Tem um prazo para distribuir esse ovo, né? Abra um de cada vez, congela se necessário. Enfim, vai comendo devagar, que não tem problema. Tá? Dá para encaixar isso na sua dieta e não é isso que vai fazer diferença nos seus resultados, como eu mostrei para você aqui. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Estou feliz com os resultados, quero melhorar mais ainda, né? Porque, afinal de contas, a ideia é ter um tanquinho. Estou no caminho, acho que o resultado para um mês foi satisfatório. Agora eu quero que esses gominhos aqui apareçam nos próximos meses. Se eu continuar nesse ritmo, eu acredito que em cerca de 2, 3 meses já apareça. Eu tô sendo conservador, né? Eu acho que talvez antes, mas vai saber, né? Vamos continuar. Não tô com expectativa, mas 2, 3 meses aí eu acho que já dá pra ver alguma coisinha. Beleza? Então é isso, turma. Contem comigo. Se ficou alguma dúvida com relação a qualquer coisa, dieta, treino e tal, pode perguntar. Ah, é mesmo, eu troquei meu treino, esqueci de falar isso pra vocês. Olha só. Atualmente estou fazendo 9 séries. Tá? Eu separei em ABC e estou fazendo 9 séries no treino A de peito, 6 séries de ombro, parte anterior, e 6 séries de tríceps. Então é peito, ombro, tríceps. Aí eu pulei para costas no treino B. E aí eu faço cardio isso também, né? Todos os dias. Costas no treino B. Pulei, remada e pull down. Então são 9 séries de costas. Aí deltoide posterior, parte posterior do ombro, são 6 séries também. E bíceps são 6 séries também. E depois perna. Eu coloquei perna e abdômen. Perna, estou fazendo 9 séries de quadríceps, né? Foco em quadríceps, agachamento, cadeira extensora, leg press. Estou fazendo 6 séries de posterior, cadeira flexora e stiff. Estou fazendo cadeira abdutora para fortalecer meu glúteo médio, porque eu sempre preciso fortalecer meu glúteo médio por conta já tive dor no ciático e tal, então eu mantenho fortalecido para não ter esse tipo de problema, né? De enfraquecimento, panturrilha e depois abdômen também. E só que o abdômen, esse treino tá muito longo, né? Por causa do abdômen e tal. Então eu vou distribuir agora, em vez de colocar abdômen só nesse treino, eu vou colocar menos séries em todos os treinos. Então, por exemplo, eu tinha 8 séries de abdômen no treino de perna, eu treinava 2 vezes na semana. Então são 16 séries na semana. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 3 séries em todos os treinos. Então, no treino A, no treino B, no treino C. Dessa forma, eu vou fazer nessa sequência de treino 9 séries. E quando eu fizer 6 vezes na semana, vou fazer 18 séries. Então, aumentei um pouquinho o abdômen,
volume, só que eu distribuí mais nos treinos, para não ficar tão longo cada treino. Então essa vai ser a estratégia agora que eu vou utilizar. Beleza? Esqueci de falar alguma coisa? Acho que não. A dieta tá a mesma, né? Apesar de ter uma calhada essa semana aí que eu falei para vocês, mas tá a mesma. A base tá boa. Vou manter ela, pelo menos por enquanto. De vez em quando eu mudo alguma fonte de carboidrato, alguma coisa do tipo. Mas, no geral, meu café da manhã eu gosto bastante. Meu lanche da tarde eu gosto bastante. Então, vou manter isso por enquanto. Tá bom, turma? Então é isso. Qualquer atualização eu vou falar para vocês nos próximos vídeos também. Tamo junto. Se inscreve no canal se você tá gostando de acompanhar esse projeto Tanquinho. Se você tá aprendendo. Se ficou alguma dúvida, você pergunta nos comentários. E até o próximo vídeo.